Rota da Seda, a estrada que mudou o mundo. Por mais de 1000 anos, mercadores, aventureiros e diplomatas cruzaram terras desconhecidas, conectando impérios, culturas e riquezas. Uma rede comercial que não apenas transportou seda e especiarias, mas também ideias, religiões e revoluções. Essa é a Rota da Seda, um dos caminhos mais importantes da história da humanidade. O que foi a Rota da Seda? A Rota da Seda não era apenas uma estrada ou um único caminho fixo, mas sim uma extensa rede de rotas comerciais que interligava a China, o Oriente Médio, a Europa e partes da África. Essa rota foi um dos mais importantes corredores de comércio e trocas culturais da história, funcionando por mais de 1000 anos e influenciando profundamente as civilizações envolvidas. O nome Rota da Seda surgiu porque a seda chinesa era um dos produtos mais valiosos e desejados no Ocidente. Na Antiguidade e na Idade Média, essa peça de luxo simbolizava status e poder, sendo utilizada por imperadores, nobres e até religiosos europeus. Como apenas a China dominava a produção da seda por séculos, os mercadores ocidentais estavam dispostos a pagar preços altíssimos por esse tecido raro. No entanto, a Rota da Seda não se limitava à seda. Diversas mercadorias circulavam nesse complexo sistema de trocas, incluindo especiarias, como canela, pimenta e cravo, essenciais na culinária e na conservação de alimentos. Metais preciosos, ouro, prata e bronze. Vidro e porcelana, itens de luxo e grande valor comercial. Pedras preciosas, jade, safiras e rubis. Papel e tinta, contribuindo para a disseminação da escrita e da arte. Cavalos e camelos, fundamentais para o transporte e comércio. Animais exóticos, pavões, leopardos e até elefantes eram levados para reinos distantes. Porém, o verdadeiro impacto da Rota da Seda foi além das trocas comerciais. Mais do que bens materiais, essa rede de rotas permitiu a circulação de conhecimento, cultura e tecnologia entre diferentes povos. Alguns dos aspectos mais importantes dessa troca foram: religiões se espalharam. O budismo viajou da Índia para a China, enquanto o islamismo e o cristianismo alcançaram territórios da Ásia Central. Invenções transformaram civilizações. O papel, a pólvora, a bússola e a imprensa foram levados da China para o Ocidente, influenciando o curso da história. Ideias científicas se propagaram. Matemáticos árabes, filósofos gregos e astrônomos chineses compartilharam descobertas que moldaram o pensamento mundial. Mistura cultural, arquitetura, moda, música e até gastronomia foram influenciadas por essa conexão global, com técnicas e ingredientes sendo trocados entre os povos. A Rota da Seda não foi apenas um caminho para o comércio, mas sim uma ponte entre civilizações. Ao longo dos séculos, impérios surgiram e caíram, novas tecnologias foram criadas e diferentes povos se influenciaram mutuamente. Sem essa rede de rotas, o mundo como conhecemos hoje seria muito diferente. A origem e expansão da Rota da Seda. A Rota da Seda surgiu durante a dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C., quando os chineses começaram a comercializar seda com os povos da Ásia Central e do Império Romano. Inicialmente, a seda era um produto exclusivo da China, mas sua beleza e raridade despertaram grande interesse no Ocidente. O Império Romano, por exemplo, tornou-se um dos maiores compradores desse tecido luxuoso, usado por imperadores, senadores e membros da elite. À medida que a demanda por seda e outros produtos crescia, a Rota da Seda se expandiu, conectando grandes civilizações como os persas, árabes, indianos, bizantinos e mongóis. O comércio não era feito apenas por mercadores chineses e romanos, mas sim por uma longa cadeia de intermediários que transportavam os produtos de uma região para outra.
Dessa forma, poucas pessoas percorriam toda a extensão da rota. As mercadorias passavam por diversas mãos antes de chegarem ao destino final. Os caminhos da Rota da Seda. A Rota da Seda não era um único caminho, mas sim um complexo sistema de rotas comerciais. Essas rotas principais atravessavam paisagens áridas e traiçoeiras, incluindo desertos implacáveis, como o deserto de Taklamakan e o deserto de Gobi, onde os viajantes enfrentavam tempestades de areia, calor intenso durante o dia e frio congelante à noite. Montanhas perigosas, como as montanhas do Pamir e do Himalaia, onde os mercadores enfrentavam terrenos íngremes, avalanches e ar rarefeito. Vales férteis e cidades comerciais, regiões como o oásis de Dunhuang e Samarcanda, que se tornaram importantes centros de abastecimento e intercâmbio cultural. Devido a essas dificuldades, a viagem pela Rota da Seda era longa e extremamente perigosa. Bandoleiros e tribos hostis espreitavam as caravanas, atacando viajantes e saqueando mercadorias valiosas. Para se proteger, os comerciantes viajavam em grandes caravanas, muitas vezes escoltadas por mercenários ou soldados contratados. Além das rotas terrestres, também surgiram rotas marítimas, conhecidas como Rota da Seda Marítima, que conectavam a China, o Sudeste Asiático, a Índia e o Oriente Médio através do comércio naval. O apogeu da Rota da Seda com os mongóis. No século XIII, a Rota da Seda atingiu seu auge com o domínio do Império Mongol. Sob o comando de Gengis Khan e seus sucessores, os mongóis conquistaram vastas regiões, criando o maior império contíguo da história. Com a unificação dos territórios sob o domínio mongol, a Rota da Seda tornou-se mais segura e eficiente do que nunca. Os mongóis estabeleceram um sistema de postos de descanso e segurança, garantindo que comerciantes pudessem viajar sem tantos riscos de ataques. Esse período, conhecido como Pax Mongólica, permitiu um fluxo intenso de bens, pessoas e conhecimento entre o Oriente e o Ocidente. Foi nessa época que exploradores como Marco Polo percorreram a Rota da Seda, levando relatos sobre as riquezas e inovações da China para a Europa. Os contatos estabelecidos nesse período ajudaram a disseminar tecnologias, ideias e culturas entre as civilizações, impulsionando o desenvolvimento global. A expansão da Rota da Seda transformou-a em uma das redes comerciais mais influentes da história, impactando não apenas a economia, mas também a ciência, a arte e a geopolítica mundial. O impacto econômico e cultural da Rota da Seda. A Rota da Seda foi muito mais do que um caminho comercial. Ela conectou civilizações, permitindo a troca de mercadorias, religiões, tecnologias e culturas. Esse intercâmbio moldou o mundo e foi um dos primeiros exemplos de globalização na história. Expansão religiosa. A rota ajudou a disseminar crenças pelo mundo. O budismo viajou da Índia para a China, Coreia e Japão, com mosteiros ao longo do caminho servindo de abrigo para viajantes. O islamismo se espalhou pela Índia, Ásia Central e China, levado por comerciantes árabes e persas. O cristianismo e o zoroastrismo influenciaram diversas regiões, com missionários cristãos e a tradição persa moldando culturas locais. Avanços tecnológicos e científicos. A rota também foi essencial na disseminação de invenções. Papel, criado na China, revolucionou a escrita e impulsionou a educação na Europa. Pólvora transformou a guerra ao chegar ao Oriente Médio e depois à Europa. Bússola facilitou a navegação, abrindo caminho para as grandes navegações. Influências artísticas, culturais e gastronômicas. A Rota da Seda também impactou a arte, a arquitetura e a culinária. A arquitetura. Técnicas persas influenciaram os chineses e vice-versa. Moda, algodão, lã e linho passaram a ser usados por diferentes povos.
Especiarias, canela, cravo e noz moscada transformaram a culinária europeia. Arte e música, instrumentos e estilos artísticos foram trocados entre as civilizações. A Rota da Seda foi uma ponte entre culturas, transformando sociedades e deixando um legado duradouro que ainda pode ser visto no mundo moderno. O declínio da Rota da Seda. Durante séculos, a Rota da Seda foi a principal conexão entre Oriente e Ocidente. Mas com o tempo, diversos fatores levaram à sua decadência. No final da Idade Média, novas rotas e transformações políticas tornaram o comércio terrestre menos vantajoso e mais arriscado, abrindo caminho para o comércio marítimo. O impacto do Império Otomano. Entre os séculos XIV e XV, o Império Otomano expandiu seu domínio sobre regiões estratégicas da rota, impondo altos impostos sobre mercadorias que transitavam entre a China e a Europa. Isso encareceu o comércio e levou os europeus a buscar alternativas. O cerco de Constantinopla em 1453 marcou o controle otomano sobre um dos principais corredores comerciais da época. A ascensão das rotas marítimas. Com o aumento dos custos e a instabilidade nas rotas terrestres, Portugal e Espanha investiram na busca por novos caminhos pelo mar. Isso resultou na era das grandes navegações, mudando completamente o comércio global. Portugal descobriu uma rota marítima para a Índia em 1498, contornando a África, o que permitiu a importação direta de especiarias e seda. Espanha, com Cristóvão Colombo, em 1492, abriu novas possibilidades de comércio no continente americano, desviando ainda mais o foco das rotas terrestres. Com isso, os portos europeus se tornaram os novos centros comerciais, tornando o comércio marítimo mais seguro, barato e eficiente. A queda das cidades comerciais. O declínio da Rota da Seda levou à decadência de cidades antes prósperas, como Samarcanda e Bucara, que perderam sua relevância econômica. Além disso, a produção de seda se espalhou pelo mundo, reduzindo a necessidade de importação exclusiva da China. O fim da Rota da Seda. Por volta dos séculos XV e XVI, o comércio marítimo dominou a economia global, transferindo o poder comercial para Lisboa, Sevilha e Amsterdã. Embora tenha perdido sua função comercial, a Rota da Seda deixou um legado cultural e histórico profundo, influenciando civilizações e conectando culturas de forma irreversível. O legado da Rota da Seda e seu renascimento. Apesar de seu declínio, o legado da Rota da Seda continua vivo. Seu impacto econômico, cultural e tecnológico moldou civilizações e influenciou o mundo como o conhecemos hoje. Atualmente, a China propôs um novo projeto chamado Iniciativa do Cinturão e Rota, ou Nova Rota da Seda, que busca recriar antigas conexões comerciais e estabelecer novas rotas entre a Ásia, Europa e África, agora utilizando infraestrutura moderna, como ferrovias e portos. Seja no passado ou no presente, a Rota da Seda continua sendo um símbolo do poder do comércio, da troca cultural e da conexão entre os povos. Por séculos, a Rota da Seda conectou impérios, espalhou conhecimento e moldou o mundo como o conhecemos. Seu impacto ainda pode ser visto na economia, na cultura e na tecnologia modernas. Mas será que estamos prestes a ver um renascimento dessa rota histórica? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que a nova Rota da Seda pode ter um impacto tão grande quanto a original? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais conteúdos épicos sobre a história do mundo.